porque sua mão deve ter uma razão para isso. E então perguntou se ele esquecera, por quem todos sobreviveram, sem guardar a arma. Ele disse que não desejaria isso a quem desobedecesse. O personagem principal é o ordenador. Nisso, o garoto apenas riu, com um sorriso no rosto. Ele perguntou se o sargento, o rapaz estava seriamente apontando uma arma para a testa. Nesse exato momento, o barulho de várias armas sendo liberadas do seguro. Ouviu-se. 2 guardas apontaram suas armas para o sargento. Outros 2 guardas apontaram suas armas. Os outros guardas, o cara disse sarcasticamente que o sargento não se atreveria a disparar. Seojin olhou para o lado e viu que uma arma apontava para ele. Em meio a tudo isso, Jong-wan, contendo-se com todas as suas forças, perguntou o que diabos estavam fazendo. Então, de repente, incapaz de conter-se, ele gritou alto para que todos se acalmassem, porque não podiam fazer barulho. O cara olhou para John com raiva nos olhos e disse consigo que ele era o mesmo líder do campus. E a Joan, então ele poderia discutir bem com ele. Mas Jang-wan era um subordinado próximo de Ian. Depois disso, ele lembrou do personagem principal, quem matou todos que não obedeciam, e disse que seria mais caro ficar em pé. Deus está, depois disso, com a mão. Ele disse que Sui estava dizendo que as pessoas ainda não confiavam nele. Depois disso, ele gesticulou para que os guardas baixassem as armas. Na mente dele, ele continuou dizendo que precisavam recuar para que pudessem agir. Depois, Seo-jin também guardou a arma. Então, correu até começou a dizer que Yehan queria salvar todos, adicionando que se encontrasse o inimigo agora. Depois disso, todos morreriam. Ele apontou para as provisões e disse que, se os pegarem, podiam rasgá-los e obtê-los, ou até mesmo alimentar os zumbis com eles. Adicionando que, se esses suprimentos fossem levados, Yehan certamente compensaria as perdas. O cara baixou a cabeça e pensou. Depois disso, ele disse que entendeu tudo e iria reunir pessoas do acampamento Pecton. Vou com você, Jong-gon disse de repente. Atrás dele, adicionando que poderia precisar de ajuda depois. Estavam no acampamento Pecton. Eu não quero, uma das garotas respondeu, rígida, com a mancha nos olhos. Depois disso, ela perguntou qual era a diferença. Aqui ou ali, não importava. Adicionando que eles deveriam ficar aqui, o cara com o cabelo volumoso, espalhando os braços, imediatamente começou a explicar a situação. John observou tudo de lado e pensou consigo mesmo. Ele sempre achou que Ian era muito rude. De repente, ele disse que agora estava surpreso. Por que o personagem principal não atirou em todos? Um dos caras estendeu os braços. Perguntou à garota se ela tinha visto Ian, a qual ela respondeu que Ian ainda estava aqui. Na manhã, na estrada. John perguntou quem estava faltando. Espalhando os braços, o homem à sua frente. Respondeu que não havia uma criança chamada Ian. Quem veio daqui, do acampamento reserva, no último revezamento de pessoal. Exalando fundo. John olhou para o relógio nas mãos. Depois disso, ele lembrou das palavras do personagem principal. Quem disse a John que não deixasse ninguém para trás? Em pé, diante de todos. John disse que iria procurar Ian, dizendo aos outros para irem ao acampamento de escoteiros por enquanto. E fique ali, espalhando os braços. Ele explicou a todos. Eles não poderiam fazer barulho. Por alguns dias, precisariam apenas esperar em silêncio. E se alguém ouvisse barulho lá fora? Então, todos precisariam se abrigar no porão. Depois dessas palavras, ele pediu ao sargento que levasse todos. O sargento perguntou imediatamente se Jong-gon mesmo irão a isso. O cara respondeu que iria primeiro achar Ae
Então juntou-se a todos, ainda estava quieto lá fora. John Won correu pelas ruas do acampamento, gargalhando alto, procurando a garota. Ele correu pelas ruas e pulou as escadas. Depois de correr pelas escadas, John Won parou, apoiando-se nos joelhos. Cobriu a respiração, olhando para o relógio. Ele disse a si mesmo, respirando alto. Havia cerca de 15 minutos restantes, até a aliança chegar. Então, perguntou a si mesmo se era melhor deixá-los. De repente, ele viu uma garota alimentando o gato se aproximar da garota. Quem estava de joelhos de costas para ele, ele perguntou se ela estava dentro, mas ela não respondeu. Ele gritou, perguntando-lhe o que fazia ali. A menininha virou a cabeça, confusa, e olhou para John naquele instante. Folhas de cerejeira flutuavam no céu. John Won enrubesceu-se e sentiu vergonha ao ver a garota. Chegou o dia e a cidade estava silenciosa. Ia camuflou a mina com grama. Havia uma pilha de cadáveres perto do ônibus. Há uma criança debaixo do carro. E relatou ao rádio que as minas foram plantadas. Sim. Olhou pela janela e respondeu ao rádio. Depois, ele chamou Swift. A voz veio do rádio. Sim. Ele perguntou qual era a situação. Os homens plantavam minas. Swift disse que tudo estava claro. Os mercenários estavam agora no prédio. Ian perguntou se eles podiam ouvir. O mercenário grisalho disseram que estavam em contato e perguntou se não era demais. Os bastardos nem sequer explicaram os detalhes de sua situação. Apenas lhes disseram para se prepararem para a batalha. Yeon fechou os olhos e expirou. Disse que se não fosse por eles, os mercenários teriam sido alvo de inimigo há muito tempo. Siangwa já havia infiltrado o esconderijo deles. Eles não precisavam saber disso. A aliança poderia tê-los capturado há muito tempo. Então, todos estariam em apuros. Ian ficou em silêncio. Perguntou a si mesmo se tudo estava bem com Jiangwan. Ele olhou pela janela, pensando que esse cara pode ser fraco e mole. Mas nunca houve uma ordem que ele não cumprisse. Nem mesmo quando algo dá errado, ele desiste. Ele lida com tudo. Pessoas estavam no telhado, com binóculos e armas. O cara percebeu algo. Ele viu movimento na estrada. Ian olhou adiante. O rádio informou que os inimigos estão posicionados. Aproximadamente 15 pessoas. A última motocicleta transporta carga. Ian pensou que isso é o que se espera da equipe de apoio. A motocicleta seguia pela estrada. O homem gordo olhou à frente. Sério, ele ergueu a mão, ordenando que a gangue parasse. Ao clicar no rádio, ele se surpreendeu ao ver que pararam e disse ao rádio que o primeiro grupo deve mudar para um canal especial. O homem pousou o pé no chão. Ele olhou para os pés e se perguntou como... Numa área sem zumbis, muitas marcas de sangue através dos binóculos. Ele viu 2 capangas se curvarem ao líder. Ele deu uma ordem, sim, e de repente percebeu que estava olhando para um filhote de urso. Ele não mereceu o apelido fofo. E na aliança, por muito tempo, ocupou um cargo de liderança. Ele sabia que na mochila nas costas havia um arco com poder incrível e flechas. O herói não sabia o que o homem fez. Antes do apocalipse, Gunn ligou o rádio e disse que outros 2 se aproximavam. Ele mandou desligar todos os rádios e sentem-se em silêncio, até ele dar o sinal. O prédio estava vazio. 2 homens caminhavam pelo corredor. O homem com a bandana olhou ao redor e disse que estava fora de si. E perguntou o que poderia ser encontrado aqui. Sim, observe os inimigos pelas grades.
Ele ficou em silêncio, pensando em como todos estavam se escondendo nos lugares mais isolados. Escolhido por ele pessoalmente, ele pensou em como os inimigos não deveriam encontrá-lo atrás do ônibus. E então tudo seguiria o plano. Havia persianas, Jennifer recuou das grades. Ele viu o homem com a bandana chutando cadeiras. Ele estava reclamando do líder. Ian respirou aliviado, a motocicleta reiniciou. A coluna avançou. Yeon notou movimento na estrada. Ele pulou da ventilação e começou a atirar nos bandidos na rua. Aperte o detonador, houve uma explosão. Todos os motociclistas caíram. Yeon correu para a frente. O cara com a bandana pegou o rádio. Ian atirou nele na cabeça, ligou o rádio. Ele olhou à frente e ordenou que todos atirassem. Atiradores surgiram de edifícios e janelas. Eles começaram a atirar nos inimigos sem piedade. Os bandidos mascarados foram atingidos por balas. O filhote de urso ensanguentado riu e tirou seu arco. Ele foi atingido na perna e observou calmamente o homem, que tremia de dor. Ele olhou para o filhote de urso sorridente e o saudou. Observe o rosto de um leito de morte que tinha. Ian o encarou ameaçadoramente e jurou exterminá-los todos, assim como fizeram com eles. Uma vez, Ian olhou para o homem com os olhos de um assassino. Observe que ele não ressuscitou em vão. O filhote de urso puxou a corda da flecha. Ele soltou e a flecha disparou. Caiu no asfalto, combatentes armados se aproximaram. 2 lutadores começaram a atirar no homem de raspão. Ian olhou para a poeira e fumaça à sua volta. Ordenou parar de atirar, irritado. Zumbis já corriam em direção a eles. Toda a equipe do herói estava perto do ônibus. Ian disse que essa era a primeira equipe. E eles concluíram sem perdas. Ele olhou ao redor e ordenou que todos voltassem ao canal comum. Swift sorriu e disse que era boas notícias. Ele olhou para o fumo do outro lado da rua. Disse que o caçador de cães chegaria em breve. Swift sorriu antecipadamente e disse que não aguentava mais. O atirador de elite estava no telhado. Ele foi perguntado se havia algo, mas ele disse que, por enquanto, tudo estava calmo. Swift ficou em silêncio, percebendo que o inimigo estava atrasado. Um som chegou ao seu ouvido. O atirador viu uma coluna de motos. Swift perguntou se ouviu algo. O sniper respondeu. Ele viu mais de 10 motos. Swift franziu a testa. Ao perceber a chegada do cangaceiro, havia apenas 8 líderes no Soul Survivor. A aliança, 3 deles já haviam sido eliminados, sobrando 5. Um deles era o rastreador Kim. Sim. Na reunião, Bennett disse que Kim era bom em perseguição, mas seria fácil, no fim. Havia também o cão louco e o curto. Então precisava ter cuidado com eles. O cão louco tinha armadura à prova de bala por todo o corpo. Ele era bom com a katana. E esse cara era muito forte. Então, você precisava evitar o combate corpo a corpo com ele. O curto, como Ian disse, correspondia ao apelido. Ele não passava de 1,6 metro de altura. Fácil de identificar ele, disse que se você me encontrasse em um lugar onde não pudesse me desfavorável eu seria um alvo fácil. Melhor recuar imediatamente. Ele disse que ele gosta de colecionar granadas de mão em sua mochila. Então, se ele fosse deixado correr enquanto houvesse problemas. Há também a esposa e a direita de Jin. Ele é considerado o cérebro da aliança. E apesar de ser muito inteligente em batalha, ele é bastante medíocre e disse que lidará com ele pessoalmente. Swift olhou surpreso para o herói e perguntou:
Este homem é a esposa de Jun? O herói disse que este homem é bi. Swift disse que esse cara nunca deixa de surpreender. Jean apresentou Jin. Disse que ele tem quase 2 metros de altura e tem força física aumentada. Ele exerce muita pressão na psique e pode matar com as mãos nuas. O herói pediu cuidado com eles. O rádio sussurrou que os inimigos pararam. E eles não enxergam um homem de 2 metros. Swift começou a observar a estrada, surpreso que a Jun não estivesse com eles. O atirador viu pessoas fugirem com armas. Disseram que parece que eles estão procurando este lugar. Já entraram, o rádio sussurrou. Reagan falou, assumindo que a aliança. Perceberam que estavam esperando em emboscada. Ele perguntou o que fazer. Swift olhou para o rádio, surpreso. Achou estranho, porque Ian disse que mataram todos. Ele disse que não havia escolha. Reagan escondia-se debaixo das prateleiras. Swift ordenou pelo rádio detonar imediatamente os cérebros depois que os inimigos entraram no campo minado. Reagan perguntou o que o cara estava tramando. Swift disse para aproveitar o espetáculo. Ordenou a Reagan que se escondesse debaixo do caminhão. Depois da explosão, Swift olhou para a estrada. Pensou que a explosão atrairia muitos zumbis. Os inimigos teriam que entrar no prédio. Swift pegou um machado. Decidiram não esperar pelo tempo. Ao março, especialmente porque ele se sentia superior aos rivais. Havia silêncio na rua. De repente, houve uma explosão. Reagan estava debaixo do caminhão, na poeira. Ele relatou no rádio: 2 foram mortos pela explosão. Ele perguntou sobre a situação lá fora. O atirador informou: zumbis estavam invadindo o local da explosão. Ele pediu a Reagan que se escondesse rápido. Reagan subiu na parte de trás do caminhão. Ele foi informado pelo rádio. Eles viram 2 inimigos vindo em sua direção. Ele foi instruído a ter cuidado. Reagan trancou-se no fundo. Swift o chamou de irmão de um braço e perguntou se tudo ficaria bem. Reagan pediu que ele cuidasse mais de si mesmo. A risada do atirador. Swift disse no rádio que confiava no atirador. Ele disse que não podem deixar o inimigo subir. Eles precisam, então, impedi-los. O cabo deveria cobrir Reagan. Houve silêncio. Os desconhecidos estavam no prédio. Homens armados avançavam. Swift virou ouvindo o estalo. Um dos aliados pediu para parar. A porta fechou com força. Swift pensou ter ouvido uma granada. Ele derrubou a porta com um chute e cortou a mão do homem com a granada. Sangue jorrou. Todos olharam, chocados, para o pino de liberação. Uma explosão foi ouvida no corredor. Swift gritou e ordenou que todos se afastassem da porta. As chamas da explosão começaram a invadir o quarto deles. Pessoas estavam queimando vivas. A banda larga gritou que havia pessoas lá dentro e ordenou que todos o seguissem. A equipe reagrupou e avançou. Rápido, se abaixou. Surpreso que os inimigos entraram em seu território. Ele sorriu ao ver o território, apreciando a coragem dos inimigos. Ele fez uma corrida. Ele pulou sobre o bandido, aproximando-se da porta. Eles apontaram uma arma para ele. Swift olhou ameaçadoramente para o inimigo. Tiradas de tiros. O homem olhou para frente, surpreso. No reflexo de seu olhar, Swift golpeava com um machado. Ele cortou a cabeça do homem. Swift esfaqueou o próximo bandido no estômago. Outro bandido já gritava de dor. Swift andou pelo corredor, atingindo cada bandido mortalmente. Swift se posicionou de costas para os inimigos. Eles gemeram, caíram e morreram.
Swift não se mexeu. Os bandidos se pressionam contra as paredes. Um dos bandidos ainda vivos segurava o pescoço e disse que era impossível. Swift virou com um sorriso maluco e disse: "Bem-vindo ao inferno." Ele esticou a língua fofamente e piscou para o bandido. Um momento depois, ele caiu morto no chão. Os líderes da aliança estavam em carros enferrujados. E um sorriu e disse que era inesperado. Ele olhou para a cidade. Os sons da luta chegaram a ele. E que não imaginava que existisse um assentamento tão grande. Aqui, todos sorriam. Os bandidos atiraram com metralhadoras. A parte de trás do caminhão estava cheia de buracos. Reagan estava deitado no fundo. Coberto de caixas, ele respirava pesadamente e suava. Ele pensou que, graças ao colete à prova de balas, a porta do fundo abriu-se. Os bandidos olharam para a pilha de caixas, amontoados em um montão. Um perguntou ao parceiro se viu Reagan. O parceiro respondeu que ele deveria ter morrido. Depois de tantos tiros, Reagan pulou das caixas e começou a atirar com uma pistola. 2 cadáveres caíram. Reagan pulou para a estrada. Ele olhou para a ferida na perna. Foi superficial. Uma arma apontava para a nuca dele. O terceiro bandido estava atrás dele e ordenou ao homem que largasse a arma. E ergueu a mão, cruzando os dedos. Reagan percebeu que o cabo havia errado. O bandido viu a prótese e surpreendeu-se, indagando se a agente era realmente deficiente. Ele exigiu que toda a equipe de heróis largasse as armas. "Deixem as armas", a luva de metal rangiu. A cabeça do bandido foi perfurada por uma lâmina. Pagão agarrou-o pelo colarinho e o atirou sobre si mesmo. Ele o atirou no asfalto e começou a matá-lo. "Coloque a lâmina do guante." Reid limpou todo o suor. Disse que quase desistiu no final. E ridicularizou o bandido. O cara franziu, refletindo sobre o fato de que o cabo não conseguiu determinar com precisão absoluta onde e quantos inimigos viriam. Ele percebeu que relaxou. Ele tirou um walkie-talkie de uma câmera. "Peça ajuda no supermercado." Reagan percebeu ser o grupo de Don Sachs. Ele correu imediatamente pela estrada, dizendo que iria ajudar. Ele se aproximava do supermercado. Havia cadáveres no chão. Entre eles, havia o cão mantinha Don Siak, cativo. Reagan e Swift viram a cena terrível. Swift sorriu, chamou o cão de carne. Ele disse que foi o amigo que conseguiu escapar. O Dogmiat tirou a katana da garganta de Don Siak. O sangue de Don Siak jorrava, ele caiu no chão. Então, sangue começou a jorrar do pescoço do homem. Dogmiat sorriu e riu maliciosamente. Reagan encolheu os dentes. Ele começou a atirar em um cão com uma pistola. Ele cobriu o rosto e as balas rebateram facilmente nele. Ele pulou rápido, franzindo a testa. Lembrou que não poderia ser atingido por balas. Os lados, ele se escondeu na escuridão para evitar uma colisão frontal. Ele percebeu que o inimigo queria entrar em combate corpo a corpo. Os antigos amigos se transformaram em zumbis. Swift cortou sem piedade com um machado. Sangue escorreu de sua lâmina. Swift decidiu seguir suas próprias regras. Pagan desembainou a lâmina do seu guante. Swift ergueu a mão. Ele avançou e declarou que era sua luta. Então ele não deveria Swift interferir, avançou, fitando a escuridão. Disse que era o seu tempo, porque ele estava furioso. 20 minutos antes do ataque ao grupo de busca. Dentro de uma casa rica. As pessoas ficaram indignadas com o fato de ele viver em um lugar
tão bom. Eles perguntaram se ele tinha consciência. O sargento apontou para outra multidão e ordenou que todos descessem ao porão. Pessoas desceram com o exército. Sargento achou que não seria fácil negociar com eles. Pessoas, ele acendeu a luz. A luz acendeu. Ele olhou para as provisões no fundo da sala. Pensou que era isso que esperava de Ian. Ele olhou para a porta pesada e pensou, graças a isso, seria difícil encontrar pessoas aqui, porque essa porta seria difícil de arrombar. Se não o abrir, de dentro, o sargento olhou para a ventilação. Decidiu que talvez não houvesse ar suficiente. Pessoas olhavam com medo. Ele percebeu. Se ele trouxesse mais 100 pessoas aqui, seria muito mais lotado e sombrio. Ainda era melhor do que morrer. As pessoas eles estavam indignadas. Pediram como ir ao banheiro aqui. O sargento olhou furioso para o homem. Perguntou como ele sabia e ofereceu-se para levar uma caixa de comida e pensar em algo. Pessoas perguntaram se precisavam dormir aqui também. Sajin virou e pediu que ele parasse de conversar. Ele pediu que ele se acalmasse. E lembre-se do que Jian disse. O soldado avançou e sugeriu que era perigoso ficar aqui. O sargento disse que era ordem de Jian e, com sorte, eles ficariam aqui por algumas horas, se necessário. Eles ficariam aqui por alguns dias. O soldado olhou sério para o homem e pediu que ele pensasse. Havia mais de 30 soldados treinados aqui e cerca de igual número de inimigos. Ele imaginou a rua. Disse que era mais vantajoso lutar nas ruas da cidade. Ou em prédios se invadissem. Elas poderiam se defender. Além disso, se algo de repente desse errado, podiam escapar pelas janelas. E se esconderem aqui, eles seriam vulneráveis. O sargento franziu a testa e perguntou o que o soldado estava dizendo. Mas ele o interrompeu e acrescentou que se o inimigo incendiasse a casa, eles não poderiam fazer nada além de morrer aqui. Os soldados se aglomeraram. Eles disseram que precisavam lutar. O sargento acenou desagradado e disseram que seguiriam a ordem de Ian. Isso não seria discutido. O soldado gritou o nome do homem. Ele olhou irritado para o soldado e perguntou por que ele estava gritando com ele. Ele sugeriu acalmar Gaps, que espalhou as mãos. E disse que também achava o local inseguro. Ele sugeriu seguir o que o soldado disse. Ele disse: eles têm experiência em repelir ataques inimigos. O cara ruivo, encaracolado, concordou. E disse que os inimigos são os mesmos que eles. Será difícil lidar com eles? Ele pensou que era uma chance de enfraquecer a influência de Seojin. Seojin sorriu de maneira estranha e disse que todos estavam loucos. Ele tirou um walkie-talkie. O jovem perguntou se transferiram todos. Seojin confirmou e perguntou se Ein havia sido encontrado. Jongwen olhou pela janela e disse ter ouvido o barulho de motos. Ele disse que haviam chegado. Seojin ficou surpreso com a rapidez. Jongwen disse: todos devem se esconder no porão, sem dúvida, e não sair sob nenhuma circunstância. Seojin segurou o walkie-talkie e perguntou se o cara o ouvira. Ele disse que todos deveriam ter ouvido. O soldado gritou para que todos subissem. Porque precisam lutar de altura, para ter chances de sucesso. Seojin cruzou os braços sobre o peito e disse que se o soldado queria morrer tanto, ele poderia ir sozinho. O cara de cabelo vermelho se aproximou do homem e disse que todos estavam no comando aqui, e foi por isso que ele não pôde falar com eles assim. O soldado se voltou para a multidão e perguntou o que as pessoas pensavam. Ele perguntou onde a probabilidade de sobrevivência era maior. Ele acrescentou que, se o inimigo
incendiasse a casa, todos morreriam. As pessoas começaram a discutir e discordar. Seu Jin sacudiu a cabeça e disse que seguiriam a decisão dos soldados. Ele disse que apenas o time de combate iria lutar. A equipe técnica deve ficar aqui. Todos começaram a subir as escadas. Seu Jin os empurrou para fora e disse que, se estavam perdendo, não deviam voltar. Eles trancariam a porta e não a abririam. Seu Jin estreitou os olhos com raiva. Ele percebeu que eles não agiriam assim diante de Erhan e do grupo de busca. Mas eles certamente precisaram discutir com ele. Ele fechou a porta e expirou fundo, perguntando mentalmente: será que estavam tirando o último pão deles? O céu estava brilhante. Havia muitos cadáveres no chão. Flashes de faíscas, um som de metal chocando. Swift atacou novamente, mas a carne de cachorro evitou facilmente. Ele contra-atacou. Swift olhou para o oponente, analisando como ele se movia rápido com equipamentos tão pesados. Eles se enfrentaram com armas. Dogmeat colocou a outra mão na lâmina. Rápida, fuga da tensão. Ele se perguntou de onde o cachorro tirava tanta força. Ele tirou um carambite, sacudiu a mão, decidindo que a única coisa a fazer era eliminar a arma principal. Aumentando a distância, Swift saltou para trás. Seu machado ficou nas mãos de Dogmeat. Ele olhou para o herói, surpreso. Pílulas caíram do bolso dele. Swift sorriu, dizendo que compreendeu tudo. Ele olhou para os esteroides no chão e percebeu que a carne de cachorro estava drogado. A boca do homem começou a escorrer e ele riu. Swift suspirou, desapontado. Hagan fez um corte. Swift ficou atônito ao ver a carne de cachorro caindo morta. Ele gritou o que poderia ter feito sozinho. Hagan olhou sério para o parceiro e pediu que ele parasse de conversar. Swift perguntou: onde estava sua honra? Como ele poderia interferir em uma luta alheia? Hagan sacudiu a mão e disse que a carne de cachorro foi a primeira a recusá-la. Swift olhou surpreso para o amigo e concordou. Ele estendeu o punho com um sorriso e agradeceu. Os caras trocaram um aperto de mão e seguiram no escuro. Swift disse eles também precisavam se juntar aos líderes do acampamento. Ele perguntou ao cabo: Jong-soo e Jang vão descer para identificar os mortos. O tempo passou, as pessoas estavam no porão. Estavam tremendo de frio. Havia um bater na porta. Todos se levantaram. Eles estavam batendo na porta e gritando. O sargento olhou para a porta, confuso. Do outro lado, eles pediam socorro. O homem chamou o outro lado de tolo, porque ele estava gritando para toda a área. A garota reconheceu Mark e começou a gritar. O sargento apontou uma arma para ela e ordenou que ela não pensasse em abrir a porta. Ela realmente estava cansada de viver? A garota começou a chorar. Disse que era Mark. O líder do acampamento estava lá fora. Seu filho e namorado estavam do outro lado. Ajudem a levantar uma sobrancelha. Disse que era uma grande pena. Ele pediu que todos calassem a boca e perguntou por que não haviam seu posto. Quando todos saíam, eles estavam batendo na porta e pedindo que ele abrisse a porta o mais rápido possível. Senão, ele morreria. Ele disse que não havia inimigos à sua volta agora. Ele implorou para que a porta fosse aberta. A multidão se dirigiu à porta. Esmagando Sarhan, todos começaram a destravar as fechaduras. A porta abriu-se do outro lado, ao rapaz ruivo coberto de sangue. O sargento estava no chão. Ele gritava para que fechassem a porta rapidamente. Pessoas pediam pelos feridos, o mais rápido possível. Gaps arrastava o ferido pelas escadas. Uma explosão foi ouvida sobre as cabeças das pessoas.
Trapinel começou a perfurar as cabeças das pessoas. A lâmina de um machado entrou na fresta da porta. A porta foi aberta por um bandido mascarado. Ele olhou para as pessoas com um sorriso louco e disse que era aqui que eles se esconderam. Pessoas mascaradas entraram no porão. O sargento olhou para os inimigos armados com medo. Jun, com seus líderes, risou e disse: quem diria que haveria um acampamento tão grande? Aqui, Genya sorriu e disse que este acampamento não se parecia nada com aquele abrigo de mulheres. Ele apontou a escala e esclareceu que este acampamento provavelmente era o principal elo. Jun virou-se para Genya. Quem sugeriu dar uma olhada? Jun começou a olhar ao redor e perguntou quantas horas passariam. Examinando uma área tão grande, eles não tinham tempo para essa confusão. Genya sugeriu analisar a forma da cerca e observou que era retangular. Foi eficaz e intencional. Genya apontou para a loja de departamentos e disse que se montassem acampamento aqui, eles não precisariam se preocupar com comida, roupas, moradia e segurança. A esposa sugeriu que só inspecionassem 4 pontos, o suficiente. Jun coçou o queixo e resmungou satisfeito. Caminharam pela rua. O líder percebeu que eram exatamente 4 e perguntou onde o cheirador havia ido. A esposa respondeu que ele havia cheirado uma mulher e, enquanto isso, seguiam na mansão. O homem disse que estavam sentados aqui há muito tempo, mas não encontraram nenhum sobrevivente. Yun e a esposa observaram a casa. Yun perguntou se eles realmente haviam abandonado seus suprimentos e fugiram. Jun sugeriu ir para o abrigo feminino. Se não houvesse ninguém, o curto atirou com um lançador de granadas acoplado. As salas, elas foram destruídas. A louca equipe da aliança avançou. Houve uma explosão. Um combatente da aliança notou os sobreviventes. Eles desceram ao porão. Os combatentes arrastaram os feridos para o porão. Todos assistiram horrorizados ao que estava acontecendo. Jovem, e assobiou. Ele não esperava que tivesse tantas pessoas escondidos neste porão com muitos suprimentos. Ele olhou para as pessoas assustadas e disse que estava feliz por ver todos aqui. Ele sugeriu uma festa de boas-vindas. Ele disse que as pessoas mataram 3 de seus homens subordinados e ele mataria 2 deles. Ele colocou o bastão de espiga no ombro e perguntou se ele era gentil o suficiente. O homem curto jogou o corpo do soldado. O soldado, ensanguentado, encolheu os dentes o jovem e disse que este tenente matou 2 de seus subordinados, a quem ele havia educado com tanto esforço. Ele ergueu o soldado ao seu rosto e o chamou excepcional. O soldado escupiu em seu rosto, mas Jongan conseguiu colocar a palma da mão. Ele sorriu para o soldado e perguntou qual era o sentido dessa infantilidade. Ele largou o bastão no chão. Em vez disso, ele pegou uma arma e disse que, sendo um soldado, ele simplesmente precisava usar uma arma. Houve um golpe. O tenente foi atirado de lado. Seu capacete voou. Chenin sorriu. Ele riu e acertou com a culatra da arma. Sangue jorrou. O subordinado gritou e lamentou o comandante. A mão do tenente tremeu. Chan carregou a revista. Ele se aproximou do soldado e começou a atirar nele. Ato contínuo. As pessoas assistiram, horrorizadas, ao que acontecia. Chan virou-se e percebeu que matar pessoas com uma arma era muito mais interessante. Ele disse que precisavam do último voluntário. As pessoas sentaram-se em silêncio de joelhos. Chanam olhou para eles. Ele perguntou quem era o responsável aqui, em Didiá, e se havia uma lista. Ele apontou a metralhadora para as pessoas e disse que, nesse caso, ele escolheria tudo sozinho, matando 5 ou 6 pessoas.
A garota de repente se levantou e começou a apontar para alguém. Ela apontou para o sargento e gritou que era o responsável aqui. O homem foi agarrado pelos cabelos. Shannon sorriu e perguntou: é correto um comandante se esconder? Seojin fixou o líder da aliança com raiva. Quem comentou que gostou de sua aparência? Seojin disse que Ah-han mataria o cara grande. Jeonjin derrubou o homem de cara no chão. Ele sacudiu a cabeça e pediu ao homem que não falasse bobagens. Porque quem mataria? Quem mais? Ele virou com uma risada maluca e chamou a multidão de um bando de cães. Porque se você os chamar, eles correrão para correr. E se lhes disserem para sentar, eles sentarão. O jovem se chamou de si mesmo um açougueiro que apanha cães. As pessoas choraram e tremeram de medo. Jingen sorriu, cruzando os braços sobre os quadris. Ele disse: não vê sinceridade. Ele notou, não seria interessante terminar assim. Ele olhou para o cara ruivo e apontou para ele. Ele pediu que escolhesse qualquer mulher e viesse até ele. Ele exigiu que fizessem o que ele diz. Senão, ele cortará a sua cabeça. O cara pegou a mão da garota. A garota o olhou confusa e perguntou o que ele estava fazendo. Jun agarrou a garota pelo rosto. Chamou-a de bela e mandou que ela seguisse em frente. O cara andou à frente, desconfiado. A garota tremeu de medo, esfregando os braços. Jun se autodenominou um bom homem. E as pessoas precisam ser obedientes para não os prejudicar. Ele olhou para a garota e exigiu que ela se despisse. A garota caiu e chorou. Jun se voltou para o baixinho. Ele ordenou que ele matasse uma pessoa a cada 3.